Olá, hoje o tema da nossa conversa é com relação ao estresse e ao cortisol. Um tema bem próprio para o momento e pelas circunstâncias que todos nós estamos tendo que encontrar um jeito de ficar bem, já que a condição ela ainda permanece, né? Estamos falando, claro, da pandemia do Covid-19, tá certo? Mas só uma introdução que pega o gancho com total realidade que afeta todos os lares, a todas as pessoas de uma forma ou de outra, mais, outros menos, a mim, a você que está ligado aqui no nosso bate-papo hoje sobre o tema. É claro que aí a gente já começa colocando, bom, dá para viver sem estresse? Esse estresse que vai e vem é da vida, né? Então a gente, todos nós, temos percalços, né, adversidades aí para administrar, até as crianças, até os bebês, todos nós, né, estamos suscetíveis ao estresse. Só que não é esse estresse do dia a dia que a gente vai dar um pouquinho mais ênfase aqui para entender melhor quais são os reflexos quando esse aumento, né, do nível de estresse que tem total então relação com o hormônio, o corticol. O que ele vem a representar nas nossas vidas, no nosso corpo e na nossa condição emocional, tá certo? Então vamos lá. Claro que uma certa dose de cortisol ele é bem-vindo, né? Ele inclusive numa emergência ele é útil, né? Ele nos possibilita aí estabelecer uma defesa, né? As reações, enfim, né? Também aí colocando que sempre a intensidade, o grau que a gente está se referindo como não saudável aí, né? E com comprometimentos. Bom, a definição de estresse, a gente pode dizer que se define por uma situação que supera qualquer situação, que supera a nossa capacidade de enfrentamento, tá certo? Então aí a gente pode, né, estender uma lista do que vai estressando determinadas pessoas e outras não. Então, tudo isso também tem um contexto individual, sempre, aliás, né? Então, quando fica difícil a nossa capacidade de enfrentar e quando ameaça os nossos mecanismos homeostáticos, ou seja, né, que tende aí a trazer um equilíbrio no nosso organismo. Bom, primeira coisa que a gente pode se relacionar então com alto nível de cortisol, então a gente já está fazendo essa relação, percebe? Que o estresse ele vai estar liberando, ativando aí níveis desse hormônio no nosso cérebro, né? Então, esse alto nível
de cortisol, desculpa, ele afeta o hipocampo, que essa é uma região, né, do nosso cérebro que tem ligação com a nossa aprendizagem e com a nossa memória. Então, não é incomum e talvez tenha acontecido com você, ou você sempre pôde aí ficar atento e alguém se queixando que diante, né, de uma situação estressora, vai se sentindo assim meio lenta, né, meio esquecida, mexe, né, com essa condição que a pessoa já tem uma ideia de como em algum outro momento ela reage normalmente, tá certo? Tem um ditado, né, que diz que o estresse emburrece. E é por conta disso, né? Porque esse alto nível ele vai interferir nessa região do nosso cérebro, que é o hipocampo. Sem contar, e aí, né, acrescentando que o estresse, se ele persiste, então com um prolongamento aí, né, de tempo, de meses, né, de ano, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Já associamos aí que há um ano atrás, né? Já começamos aí com o impacto da pandemia e isso está refletindo assim diretamente com essa também com as condições do emocional dessas pessoas em né, estar conseguindo se autorregular diante dessas situações e que por ser estresse, né, tem uma característica de ser imprevisível, né, é, e incontrolável, então é, se encaixa tudo que a gente for comentando aqui perfeitamente, você já deve estar linkando o que eu estou falando por conta da pandemia, mas não necessariamente, é que vem de encontro realmente, mas isso é dessa forma, né, que em qualquer outra circunstância de estresse que a gente passe ou venha a passar, a gente vai entendendo como é que isso, que danos a gente vai tendo que conseguir dar conta, né? Bom, ele então persistindo esse nível alto de estresse, ele também vai afetar os linfócitos, que são nossos glóbulos brancos, que vêm a trazer defesas para o nosso organismo. Então, atingindo também, né? Olha só a proporção que isso vai causando. Então, estresse, e aí é né, um dado interessante para a gente poder, né, considerar aí, você associar também. Não se trata apenas que a gente está se referindo a questões, né, aos seus recursos internos, falando né, de uma condição emocional saudável, mas também acaba interferindo no nosso fisiológico, né? Então, um estresse prolongado, e aí é onde a gente deve entender, quando ele se torna crônico, é que ele afeta a nossa saúde, então, a saúde fisiológica e psicológica, tá?
Bom, quando a gente fala também, né, do como a gente, o estresse, né, ele se caracteriza por ser incontrolável, a gente vai podendo pensar então nessa confiança interna de promover aí recursos para, né, podermos fazer essa autorregulação e bom, encontrar uma forma, né, não se desesperar, não desistir. Claro que aí, né, é sempre bem-vindo. Às vezes sozinho a gente fica numa situação difícil, né, ou se sente impotente, mas é claro que é bem-vindo a gente procurar por apoio, né, pessoas amigas que também aí podem ajudar, né, a você ir adquirindo uma condição aí nessa segurança e, né, interna para poder ter esse suporte para gerenciar essa situação difícil, crítica, que, né, que de repente está, né, na sua vida, ou melhor falando, né, de alguma forma, no momento atual, todos estamos, quando a gente fala então nessa relação com a pandemia. Então tem uma forte ligação, a gente fazer essa ligação entre a insegurança emocional e a disfunção do cortisol, que estudos, né, vêm a mostrar, pesquisas, estudos vêm a mostrar que, olha só que interessante, não necessariamente a natureza do estresse é que fica relevante nessa, vamos dizer, nessa disfunção do cortisol no nosso organismo, né? Mas essa disponibilidade que a gente tem de recursos internos para lidar. Isso sim vai fazer a diferença para que a gente consiga então essa regulação e encontrar essa homeostase, que é esse voltar ao um equilíbrio normal do nosso fisiológico. A gente pode relacionar também que o cortisol ele é um subproduto de uma ansiedade que está ligada com a segurança, com a sobrevivência, os vínculos sociais também, né, que protegem. Agora, atentem para uma coisa, isso pode impactar, assim como me impacta. Sabia que esse enfrentamento fisiológico e o enfrentamento psicológico, ambas nessas estratégias, elas são estabelecidas na infância e na primeira infância e tende a persistir por toda a vida. Então, essas respostas que hoje você, enquanto adulto, eu, enquanto adulta, nos vemos, né, na dificuldade de reagir, isso está atrelado a como nós recebemos e nós vivenciamos condições que vão inclusive aí, né, trazendo aí essa segurança emocional.
E aqui já faço um parênteses que eu, estudando esse tema para trazer para vocês, eu senti a necessidade de estar fazendo então, e aí vai ser em duas etapas. Nós vamos abordar então de uma forma generalizada, né, para os adultos. E a segunda parte, então, que eu vou gravar vai ser trazendo especificamente essas implicações desde a primeira infância, né? Então, trazendo melhor aí para a gente entender essa questão da insegurança emocional, que faz todo sentido aí nessa condição que a gente tem para enfrentar, né? E para não sucumbir a esses momentos críticos, tá certo? Então, esse, inclusive, um toque, né, para os pais, porque é mediante, né, assim, e a gente aqui pode estar marcando e trazendo que não é porque não somos mais crianças, né? Então que o nosso passado passou, o passado é mais presente do que a gente imagina na nossa vida. E principalmente o passado que a gente não elaborou muito bem algumas questões, ela está com certeza aí te visitando e te trazendo aí, né, reflexos, te travando, né, com certeza aí no seu desenvolvimento, nas suas conquistas, enfim, tá? Mas aí a gente vai ter um outro momento com um tempo, inclusive, suficiente para explorar melhor, porque merece a nossa atenção, tá? Outra relação, então, fisiológica, a gente pode colocar ligado com o cortisol, que esse alto nível, então, de cortisol, ele tendo uma atividade aumentada no cérebro frontal direito. Ele e essa área, ela é a área que interfere. Então, ela produz o medo, a irritabilidade, o afastamento dos outros. Então, olha a que nível e que a gente muitas vezes, né, por desconhecimento, a gente não vai sabendo cuidar e, né, e nesse descuido não sabemos nem aonde e o que a gente deve estar então buscando para melhorar. Então, muitas vezes esses efeitos, né, transformados aí em sintomas, tem esses reflexos, né? E você não se dá conta que é por conta do estresse. Então, não é que você está se isolando, que aumenta de repente o seu medo, né? Você não associa, você tem o efeito, mas você não associa que como causa está aí o estresse, né? Então, se a gente não vai conseguindo gerenciar o nosso estresse, ele com certeza vai estar nos deixando vulneráveis na nossa condição fisiológica e psicológica, né? Agora, tem um ponto
que é incomum a gente estar com esse conteúdo, né, sendo aí explicado, e eu vou trazer aqui para vocês, que é quando, né, tem esse nível alto, contínuo, de cortisol no nosso organismo. Então, o nosso organismo é inteligente, né, gente? Então, possivelmente, na reação, né, do nosso organismo vem um fechamento dos receptores de cortisol e que traz, então, conhecido como infrarregulação. Então, isso vai repercutindo em quê? No oposto, no baixo nível de cortisol. E aqui eu começo trazendo conteúdos bem relevantes, que a gente, quando pensa em estresse, a gente associa um nível alto, né? Como a gente comentou, e eu, né, trouxe aqui para vocês algumas relações. Mas o baixo nível vem sendo estudado também, né? E aí eu posso colocar para vocês. Então, o que ele traz? Ele traz esse baixo nível, ele traz na tentativa de desligar os nossos sentimentos dolorosos por meio de evitação, afastamento e negação. Sabia? Olha que interessante. E aí, como é que isso se configura? Né? No estado de dormência emocional e até mesmo de dissociação. E olha só, por isso que é delicado, né, de se diagnosticar, né, e colocar aí carimbos, se intitulando, né, que é assim, que é assado, que tem isso, que tem aquilo, porque nem sempre o que parece é. E aqui a gente está falando, por exemplo, claro que tudo isso merece, né, um acompanhamento para que se chegue de fato. Aqui eu não estou afirmando, né, com esses efeitos que eu comentei aqui de afastamento, de negação, que seja tão quadradinho assim, né? Então, cada caso e cada pessoa, não é só por uma reação de momento que a gente vai dando diagnóstico. Mas o que eu quero marcar é que, então, dentro desse efeito do baixo nível de cortisol, faz com que essas pessoas, né, tendo esse desligamento de sentimentos, essas pessoas se sentirem vazias, alienadas de outras pessoas, né? Olha só, tudo isso efeito do cortisol. Ou, né, por em primeiro momento haver um alto nível, o nosso próprio organismo vai se defendendo e vai fazendo esse tipo de vai dando esse tipo de reação, né, como tentativa, né, de nos fazer né, conseguir aí superar e, né, como é que a gente pode de reagir, né, a esse bombardeio, vamos imaginar aí, né, com esse hormônio. Também pesquisas estão começando aí a surgir e a vir como resposta
de cogitar, olha só, de cogitar que os baixos níveis de cortisol podem estar como causa atrás de tipos impulsivos de agressão e de comportamentos antissociais. Olha que descoberta, né? Então, porque nessas pessoas os sentimentos eles não são ausentes, eles estão suprimidos, né? É uma defesa aí, tá certo? Então, esse baixo cortisol, olha a sequência do desdobramento. Tem mais uma coisa importante que eu preciso trazer aqui para vocês. O baixo cortisol também está associado à falta de sentimentos positivos. Então, é uma vida emocional embotada. Que triste, né? Isso tem sido chamada de alexitimia. Vou repetir, alexitimia, que se trata do que? É uma dificuldade em colocar emoções em palavras. Então, origina, né? E essa comunicação, eu vou falar então no próximo vídeo, tem um adendo aí, né? Que essa dificuldade em colocar sentimentos e palavras provavelmente se originou na comunicação mãe-bebê. Olha só. Então, né? Finalizando, quando estamos regulando os nossos estados emocionais, nós inevitavelmente também estamos nos regulando fisiologicamente com os nossos níveis de hormônios e os nossos neurotransmissores. Então, tudo está interligado, né? O ser humano é complexo. Então, né, o nosso corpo, ele afeta o nosso emocional e o nosso emocional afeta o nosso corpo, né? Isso já vem sido atestado, comprovado, né, pela medicina, né, pela ciência, ok? Então, olha a importância, né, de nós, né, do autoconhecimento e de, né, se conhecendo, a gente poder entender como é que a gente vai tendo então recursos internos para lidar tanto, né, com as alegrias, mas com as nossas dores também, que são inevitáveis, ok? Espero que eu tenha contribuído um pouco hoje, né, com esse assunto do estresse, do cortisol, e aguarde que tenha um complemento no próximo vídeo. Bem, até mais.